acordar, tem mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. E aí eu começo sempre o dia organizando as coisas de café, aí já saio, já arrumo a cama. Hoje em específico eu já tomei um banho, uma ducha logo cedo. Tinha lavado o cabelo ontem à noite, então ele dormiu meio bagunçado, né? Acabou ficando meio molhado. E, enfim, agora eu vou levar minhas cachorrinhas pra passear. E a gente tem acordado aqui em casa por volta de 6, 6:30. Eu acho que facilita antecipar um pouquinho, embora eu comece efetivamente a trabalhar 8:30, 9 horas, mas esse tempo da manhã ele facilita a organização, a tomada do café, também passear com as meninas logo cedo, porque a gente sente que elas têm essa necessidade maior. E aí a gente já também tá organizando a rotina nesse sentido. Acho que os primeiros dias ali, morando aqui nessa casa nova, foram mais difíceis porque a gente demorou um pouquinho para estabelecer uma rotina, né? Cada dia tava acordando num horário diferente. E aí, com o passar dos dias, a gente foi percebendo que não dava para ser assim. Nesse caso específico, eu trabalho de casa, para mim é um pouco mais tranquilo, mas ainda assim eu sei que o certo mesmo é ter uma rotina até para eu conseguir desligar nos momentos que eu preciso realmente parar e trabalhar, né? E eu não sei outras pessoas, mas eu sou muito agoniada com a questão de fazer as coisas no tempo certo. Então, me organizar com a minha higiene da manhã, me organizar com o meu café, dar essa atenção para as meninas, né, considerando o passeio delas. E aí eu calculei, espirrei, mais ou menos umas 2 horas para essas atividades da manhã. E aí, enquanto eu vou me organizando, eu pensei, eu vou gravando um vlog, né, dessa rotina da manhã, embora os meus dias sejam muito parecidos, mas, enfim, é uma rotina diferente do que eu tô acostumada, é uma rotina morando na praia agora, e embora seja praia, né, é a nossa casa, é o nosso ambiente também, o meu, no caso de trabalho, do meu noivo, é aqui próximo da nossa casa, então é a vida normal, só que numa cidade litorânea, né? E a gente tá numa fase de adaptação, estamos nos organizando para finalizar algumas etapas da obra que ainda estão pendentes. E aí, nesse período agora desses próximos meses, né? A gente tem uma série de coisas ainda para finalizar e ainda se adaptar com essa nova rotina, né? Com essa mudança. E eu acho até que eu vou demorar um pouco mais para me acostumar, me adaptar a algumas coisas. Essa questão de trabalhar, eu já trabalhava remoto, mas enfim, tem algumas coisas que mudam, né? No meu caso, eu percebi bastante mudança na parte do trabalho, né? Essas últimas semanas, assim, acho que tem sido mais corrido. E o fato de eu também estar com uma rotina meio bagunçada me fez também acender um alerta, né, para essa questão do trabalho remoto. E que eu precisava realmente ter uma rotina, um horário estabelecido para finalizar as minhas atividades pessoais e começar como se eu tivesse ido para o escritório físico. E no meu caso, depende da minha autodisciplina, né? Aliás, depende da minha disciplina.
Morning waited outside the curtain before the room had learned the light. Fui lá me trocar, que eu tinha tomado banho, peguei a primeira roupa que tava na frente. Deixa eu encostar aqui que a minha cachorrinha tá latindo. Aliás, tá tossindo. E só vou colocar o brinco e daí tô pronta pro meu dia. E aí vou levar elas pra dar essa voltinha. Enquanto ainda dá tempo, né? Porque... Gente, não tô achando. Fiz uma bagunça depois que eu me mudei. Acabei misturando os brincos com uma bolsinha que eu tenho tipo uma necessaire de maquiagem, desodorante, coisas que são menorzinhas, e aí ele se perdeu no meio da bolsa. Vou tentar achar aqui. Pode ser que tenha caído também. Já não sei mais, acho que eu vou ter que pegar. Achei. Tá aqui. E aí, eu vou levar vocês para passear junto com a gente. Eu quero mostrar aqui a nossa região, o que a gente faz, né, quando passeia. Até onde eu vou com elas, mais ou menos. Porque é um passeio bem curtinho, mas elas já ficam felizes da vida. Bora. The sun is shining bright like a colorful. Tô indo caminhando com elas até na praia. Gente. E aí, como eu falei lá quando eu tava me arrumando no banheiro, esse horário agora da manhã, especialmente porque agora não é época de verão, mas a tendência é ser um horário que quase não tem ninguém na praia. E aí a gente acaba vindo passear nesse horário também por ser mais tranquilo. Imagino que depois no verão isso vai mudar um pouco, até porque a gente já acompanha o verão aqui tem quase 2 anos, né? Desde a época da construção da casa. Ó. As cachorras estão ali. Até tem um outro doguinho aqui junto. E é isso que elas amam, né? Vim passear aqui todo dia. Curtir essa natureza. Ih, Mel, vem! Eu tenho uma cachorrinha que está com bronquite. Na verdade, já tem uns 2 anos que a luta tá grande para essa cachorra curar desse problema que ela tá. Na casa onde eu morava era a umidade de dentro de casa, né? Que a gente chama aqui na nossa região de mofo. Tudo mofa, tudo fica embolorado. E aí eu acho que era isso somado a um ambiente que tinha uma pessoa que era fumante. E, enfim, ela tem essa questão de saúde aí, já tem... Eu acho que na verdade é mais de 2 anos. Sai daí! Ixi, tem um bichinho morto ali, acho que é um gambá. Pelo tamanhinho... Ai, ai, ai. Sai as duas daí, vem. Vem pra praia, vem. Parece que chama, né? Cachorro ama um cheirinho de carniça, não é possível. E é isso, gente. Trouxe vocês pra conhecer aí a nossa praia. E aqui perto de casa as praias são todas assim. O litoral de Santa Catarina tem uma mistura de praia mais natureza, assim, como essa daqui. E também praias que, ao invés de ter essa faixa aqui verde, né, de restinga, que a gente chama, tem os prédios. Mas aqui, nessa cidade em específico, eu acho que nem tem prédio na orla.
vai ter prédio pra parte depois aqui dessa restinga. Alguma coisa de prédio, mas é bem pouco, a maioria é casa. Casa grande, né? Casa pequena, casa grande, casa antiga. Tem uma mistura de tudo. E agora eu acho que tem o primeiro prédio aqui na região. E... enfim, por isso que a gente gosta tanto. Ó, os cachorros. Vou dar mais um tempinho aqui e vou voltar, que eu já tenho que começar a trabalhar daqui a pouco. Já são 8h15. E aí é só chegar em casa e começar a trabalhar. Pronto, já em casa. Agora as meninas estão aqui comigo. Já estão felizes que passearam, já viram a praia, já viram os colegas cachorros. E aí agora eu vou sentar para trabalhar e fazer as coisas que eu preciso fazer, porque umas 11h30 por aí eu já paro um pouquinho antes do meio-dia para organizar as coisas para o almoço, né? E, gente, o que eu tenho sentido nessa mudança agora pra cá nossa, um cansaço assim, como se fosse... E aí, eu realmente fico muito cansada e eu atribuí isso ao ambiente da praia, porque... talvez, claro, a mudança de rotina, a quantidade de coisas que eu tenho feito, agora eu tenho uma casa inteira pra cuidar, tem a parte de... essa rotina nova, né, que pra mim também talvez pro corpo, né, seja algo que eu preciso ir construindo e adaptando, e só fazem 2 semanas completas que a gente se mudou pra cá. Mas o que eu percebo, assim, eu durmo super bem, não tenho dificuldade pra dormir. A questão principal pra mim é, durante o dia, a sensação que dá é como se eu tivesse que parar e descansar mesmo, sabe? É como se o corpo fosse... Gente, que difícil de explicar. Mas não é um cansaço de você fazer muita coisa o dia inteiro. É um cansaço de parecer que o teu corpo tá trabalhando com mais dificuldade, sabe? A respiração é diferente. Todas as atividades que eu faço na casa parece que eu fico mais ofegante. Então, eu não sei, eu acho que realmente é a mudança de clima. Eu não sei, na minha cabeça fez sentido, né? Porque eu lembro quando a gente era criança, podia não estar na praia mergulhando, pulando, fazendo castelinho de areia. Se ficasse na praia só sentado numa cadeira, no horário, até o horário do almoço, isso, tipo, se fosse, sei lá, 8 e pouco da manhã e voltasse da praia lá por umas 11 horas, logo depois do almoço a gente já tava cansado, precisando dormir. E é essa sensação que eu tenho. Eu posso passar o dia inteiro parada, sem fazer nada. Logo depois do almoço, se eu não parar e tirar pelo menos uns 20 minutos, meia hora de cochilo, eu não consigo prestar o resto do dia. E é isso que tá pegando pra mim no momento, assim. Porque quando eu trabalhava na outra cidade onde eu morava, por vezes eu organizava minhas coisas, porque por mais que eu não tivesse exatamente morando na minha casa, morava com os meus pais, mas eu tinha algumas tarefas que eu era responsável lá também. Organizava sim a casa, ajudava no que eu podia, até porque eu tava o dia inteiro em casa, né? Quase o dia inteiro em casa. E eram menos dias na semana do que hoje, mas ainda assim eram alguns dias. E aí, às vezes eu dormia, sim, não vou dizer que não, mas não era uma coisa assim que o meu corpo pedia, sabe? Ele dava alguns sinais algumas vezes, por exemplo, às vezes dava uma dor de cabeça, alguma coisa assim, deu, opa, preciso desligar um pouquinho. Mas aqui é diferente, se eu não descansar, eu não vou render à tarde, sabe? E lá não, lá eu conseguia tranquilamente, às vezes, fazer as minhas tarefas no horário do almoço, as tarefas de casa,
ou almoçar, logo voltar a trabalhar e fluir a tarde toda muito tranquilamente. E agora não. E agora tá mais difícil. Mas aí tem essas duas coisas, né? O arzinho da praia, que todo mundo fala que cansa. E eu não sei se tem alguma comprovação científica, algo nesse sentido, que explique o porquê dessa questão do ar da praia cansar tanto. E também a outra questão é que eu tenho mais tarefas hoje no decorrer do dia, né? Sem dúvida, a estrutura da minha rotina mudou e a quantidade de coisas para ser feita também mudou. Então, por exemplo, eu tô aqui sentada, já são quase 9 horas da manhã e eu preciso ir lá trabalhar. Só que antes disso, eu já tomei banho, eu já passei com as cachorras, eu já organizei minha cozinha, eu já arrumei a cama, o que mais que eu fiz? Tirei todos os lixos. Eu fiz uma série de tarefas que às vezes na casa onde eu morava antes eu não fazia. Por exemplo, o passeio da manhã eu não fazia. A questão de limpar a cozinha de manhã cedo não era uma atribuição que era minha logo de manhã. Preparar o café da manhã meu e de outra pessoa também não era minha atribuição, eu não tô reclamando. Mas fazendo uma análise, isso tudo faz sentido também, né? Que eu acabo ficando um pouco mais cansada. Mas só compartilhando, né? Porque, enfim, eu acho que o intuito desse canal é sim compartilhar coisas que acontecem na vida e a forma como eu lido, como a minha família tem lidado, né? Com algumas questões e coisas que para mim também facilita quando eu vejo nos vídeos de outras pessoas, às vezes uma situação que parece simples aos olhos de alguma pessoa, mas que às vezes a gente está ali vivendo e gostaria de ter alguém para partilhar certos momentos, como esse que eu estou passando agora, de uma adaptação com uma mudança de cidade, uma mudança de casa, mudança de rotina, sim. E claro, além de tudo isso, documentar esse momento da minha vida, né? Eu tenho assistido um canal de uma moça, eu acho que a gente tem até a mesma faixa de idade, com a diferença de que ela já é casada há muito mais tempo, ela tem 2 filhos já, e ela fala muito sobre isso, que a gente precisa documentar, seja para ajudar outras pessoas que estão passando em situações parecidas, mas também para que daqui a alguns anos a gente consiga ver quem a gente foi, né? Consiga olhar para a estrutura que a gente tinha e perceber o quanto a gente evoluiu, o quão a nossa vida era boa, ou o quanto de coisas a gente viveu naquela fase. Enfim, alguma coisa positiva dessa fase de documentar, eu acredito que a gente possa tirar, né? E enfim, eu tô preparando aí algumas coisas para esse canal. Antes era um canal focado mais em trazer, vamos dizer, lições, né? Coisas em formas de mensagem mesmo. Eram vídeos mais objetivos, que não trazia tanto da minha rotina. Mas o que eu comecei a notar é que, por vezes, é muito mais fácil eu sentar e gravar no meio do meu dia, assim. Então, por exemplo, eu tô ali lavando uma louça e tô pensando sobre alguma coisa e já compartilho, não espero o momento ideal, sentar num cenário, parar e montar um roteiro, algo nesse sentido, porque às vezes eu acabo não fazendo, né? Eu, pelo menos, não vivo, né, minha vida em função só de uma rede social como o YouTube. Eu tenho outras tarefas, eu tenho um trabalho formal, digamos assim, e o canal, na verdade, para mim, é um extra, né? É uma atividade extra no meu dia. Então, realmente, para mim é muito difícil eu parar algumas horas do meu dia ou da minha semana para focar especificamente em construir todo esse enredo e ficar pensando em temas e coisa. E eu achei muito mais fácil incluir isso na minha rotina do dia. E aos poucos aí a gente vai compartilhando também
essas reflexões e coisas que vão acontecendo aí no decorrer. Então, como eu tava falando, é muito mais fácil para mim, nesse momento, criar um conteúdo nesse sentido. Ai, ai, ai. Tá difícil com elas aqui hoje. É muito mais fácil eu criar conteúdo assim, colocando na minha rotina, inserindo esses vídeos no decorrer do meu dia. E aí sim vocês vão encontrar aqui provavelmente viagens, porque a gente viaja bastante. A gente ama viajar, ama a natureza, ama fazer trilha, ama acampar. Talvez a preparação do meu casamento. Não necessariamente vlog sobre preparação de casamento, não necessariamente vlog de viagem, mas talvez alguns takes dessa fase que a gente vive hoje e algumas reflexões. Não sei ainda eu não sei ainda o formato que vai ficar todos esses vídeos, mas eu vou documentando e vou, no decorrer das semanas aí, vendo o que fica melhor. E é isso, gente. Pelo vídeo de hoje é isso. Vocês acompanharam aí um pouquinho da minha rotina da manhã, um pouquinho de algumas reflexões de coisas que estão acontecendo na minha vida. E é isso. Até mais. Um beijo e até o próximo vídeo.